Eu sempre fui essa pessoa de, cara, eu preciso criar a oportunidade que eu quero pra ser alguém melhor, pra ser o que eu quiser. Essa coisa do, cara, menina de periferia, estatística diz que ela vai ter um filho de cada pai, vai morrer na periferia e é isso e acabou. Isso não é meu lugar. Eu nunca gostei, eu falei, Isso não, não eu é quero meu ser lugar. mais. E eu me tornei. Aprenda. Amigo batiza seu filho, vira seu compadre, mas não trabalha pra você. Essa doida aqui levou os amigos todos do Brasil pra morar na Europa, e deu emprego pra todo mundo. Maluca. Depois teve que mandar todo mundo embora. A galera acha que é separado o CNPJ do CPF. Não é. Porque quando você tá numa crise financeira, você tá sem caixa, não tá faturando o suficiente pra pagar as contas da empresa, é o CPF que fica sem dormir, porque ele tem que pagar o salário das pessoas que ele contratou. Pra você que tá aí cheio de mimimi, cheio de merda, reclamando do mundo, que o mundo tá conspirando contra você, vai trabalhar, vagabundo, porra, velho. Desculpa, entendeu? Olha essa história. De Capão Redondo pra empresária na Europa. E depois de ter passado os perrengues aí, né? Meu amigo empresário, você está passando sufoco, não está conseguindo honrar seus compromissos, pagar fornecedor, pagar banco, pagar imposto, tem dívida acima de 4 milhões de reais, precisa entrar em recuperação judicial, lembra da Vixo. Vixo é uma das maiores e melhores empresas que pode levar você para uma recuperação judicial muito bem organizada para ajudar você, em curto espaço de tempo, honrar seus compromissos. Então, pensou em RJ, tá com dificuldade? Pense em Vixo. E aí, galera do Padrinho Podcast, mais um episódio. Só que agora esse episódio é o quê? De frente com o Padrinho. É a primeira vez que alguém vem aqui apresentar a empresa pro Padrinho. O de frente com o Padrinho é: vem pra cá, apresenta a sua empresa, pega conselho, vamos bater papo. E eu vou te fazer um monte de perguntas sobre o seu negócio, sobre a sua empresa. E esse episódio ficou tão especial porque essa pessoa, ela tá vindo da Espanha. Vou falar o nome Jéssica, né? Porque ninguém sabe quem é Jéssica ainda. Né? A Jéssica está vindo da Espanha para apresentar a empresa dela. Só que tem uma coisa interessante. Ela é brasileira. Ela é brasileira e tem uma história de vida fantástica. Então, antes da gente começar, ela fazer a apresentação do que ela faz, ela contar para mim como é que é a empresa, o que está acontecendo sobre a empresa, nós mudamos um pouquinho aqui. Ela vai falar da jornada, ela vai falar do processo, de como tudo começou e até onde ela chegou. Apesar de ser bastante jovem, ter uma jornada interessante aí, já de 10 anos fora do Brasil. Então tá aqui, Jéssica França. Tudo bem, moça? Que prazer estar aqui, de verdade. Muito obrigada pelo Primeira empresária do De Frente com o Padrinho. Que honra, né? Que bom. Espero que depois de mim venham muitas outras maravilhosas e maravilhosos aqui pra Isso ter uma aí. porta aberta. E aí é o seguinte, já, se o episódio era você me apresentar a sua empresa, e eu te dar opinião sobre o seu business. Só que agora a gente mudou um pouquinho o roteiro, nós vamos ter duas partes. Primeira parte, você vai me apresentar quem é Jéssica. Mas antes disso, eu queria te dar um presente da Minimum. Olha, Minimum é uma marca assim, brasileira. A gente vem, já ganha presente. Básico, bem feito. Eu, Lázaro, gosto de simplicidade. Eu acho o seguinte, que menos é mais sempre na vida. Abro? Claro. Menos é mais sempre na vida. E você vai levar a camisa básica da Mínima para você. Preto, né? Então acertaram super. Gostei. É isso aí. Muito obrigada. Eu também tenho um presente Que para você, legal, né? que bom. Então pode. Nossa marca, eu escolhi com todo Como é carinho. que eu pronuncio a marca? Acion. 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 A Acion é atualmente a quinta maior franquia internacional do Brasil. Ela tem 250 pontos aqui no Brasil, 500 pontos ao redor do mundo, 16 países. Maneiro. É uma marca que foi um case de sucesso no ano de 2014 aqui no Brasil. Saiu no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que eu acho que nem existe mais. Como um case de sucesso. Empresas e Grandes Negócios existe? Não existe mais. Eu não lembro mais, hein? Já era muito famoso. Eu acho que não. Então, saiu como um case de sucesso porque expandiu muito rápido. E aí, a gente fez a internacionalização da marca fora do Brasil como Acion. E logo em seguida, depois de alguns anos, trocamos o nome aqui no Brasil, que era Empório do Aço, para Acion. E aí, a Acion agora está crescendo cada vez mais. Abrir o negócio aqui, pera. Dá uma chacoalhadinha assim, ó, que ele já... É? Esse você vai gostar bastante. Abrir. Esse é bem pessoal. Gosto. Mas dá uma olhadinha. Bem. Ah, não acredito. Acho que não vai dar pra ver. Acho que depois eu vou fazer o look. Sou eu com a minha família. Essa família. Olha... a gente costuma dizer que nós somos a marca que conta a história do nosso cliente. Legal. Então, é muito legal. Isso é um chaveiro pra você colocar na chave de um dos seus carros. Tá, peraí. Aí é verdade.
Você quer que eu te ajude? Que eu já tô Quero, acho craque que você é nisso. mais delicada. É. Essa minha mão minha não tá muito boa, não. A gente pega embaixo assim, ó. Agora eu consegui esse aqui. Tirando aqui. Talvez ela fechou esse aqui um pouquinho. Olha, curti. Tentei achar coisas, você chacoalhou tudo, saiu tudo do lugar aqui, ó. Ah, opa! Eu tentei achar coisas que tivessem um pouquinho assim a sua cara, então eu espero Show que você de goste. bola, De qualquer gosto. forma, a nossa loja tá aqui Vou colocar ele no agora, peraí. Iguatemi Alphaville. Se você não gostar, você passa lá que eles vão estar lá pra te receber pra trocar. Esse é melhor cortar, tá? Cortar Melhor com uma cortar, tesourinha. né? Que eu tava tentando tirar ele aqui, Senão tá você mais vai quebrar ela. difícil. Passar na esquerda. E o mais engraçado é que eles me davam as pulseiras. Eu falei, não, o braço dele é muito grande, é melhor uma coisa maior. Olha, obrigado. Aqui tem um outro Vou abrir também. aqui, peraí. Vou ter tipo um lookzinho da Asium pra você. Já ir no estilo. Show de bola. E acertou o tamanho, hein? Acertei, né? Tentei pegar o maior, que eu pensei, ele é grande. Ó, a primeira pergunta nossa, né, ia ser, né? Que é ácido, como foi? Agora a gente vai fazer outra pergunta, né? Pô, a pergunta vai ser... Aí deixa eu abrir aqui primeiro. Ele é Olha, Tem mais um por aí, adorei, moça. que acho que tá dentro dessa caixinha aqui, que é dentro daqui que tinha um anel. Aí, ó, tira, que você chacoalhou, ele caiu pra trás. Tem. Que ele tem a mesma carinha do anel. Que legal. Acho que tem toda a sua cara. Mas aqui no Iguatemi Alphaville tem a loja, e aí você pode passar lá se quiser trocar. Eles Ó. vão te receber com todo carinho. Vou colocar aqui de volta, depois eu guardo tudo. Então vamos lá. De Frente com o Padrinho. É a primeira vez, primeiro episódio do De Frente com o Padrinho. Eu acho que no começo nós vamos deixar esse episódio no clube de membros. Sabe? Só para quem é membro, depois a gente joga para fora. Vou pensar ainda o que nós vamos fazer. Se tiver no clube de membros, a ideia foi do Davi e da Fê, tá? Entendeu? Porque a culpa é deles aqui. Se eles falaram assim, não, só vai assistir quem é membro. Tudo bem. Então vamos lá. Primeiro passo. Quem é Jéssica França? A Jéssica França é uma mulher que saiu de um bairro de periferia, na zona sul de São Paulo, Capão Redondo, furou a bolha, né, da escassez e do acreditar que a gente que nasce num bairro de periferia não consegue sair dali, e se tornou uma das brasileiras que mais gera empregos na Europa, em euro, em salários em euro. Legal. Sou mãe solo. Que idade? Tive meu filho aos 19 e hoje ele tem 14. Daí a galera já faz a conta para saber se eu tô velha ou não. Mas sou mãe, sou empresária. Acho que eu sou uma pessoa que tento gerar as oportunidades que foram geradas para mim. Então, replicar Legal. bondade, sabe? Um dia eu saí da bairro de periferia e hoje um dos meus maiores objetivos é que quem está lá na Europa buscando uma oportunidade, seja de emprego, de empreender e não sabe com o quê, com a gente consegue e a gente tenta apoiar aí o máximo. 90% hoje dos nossos franqueados na Europa são brasileiros. Então, Legal. eu tenho muito orgulho de ser porta aberta para eles. Quanto tempo na Europa? Eu vou completar 10 anos agora na Europa. 4 anos em Portugal e 5 anos na Espanha. Conta pra mim. Aliás, pra mim não, porque você já começou a falar pra mim ali. Como é que começou a sua jornada no empreendedorismo de trabalho? Você falou, você nasceu na periferia, e aí a jornada, desde o comecinho. Depois a gente vai entrar em business. Por enquanto, eu quero saber mais de você. Eu comecei a empreender antes de ser dona do negócio, né? Quando eu entrei na Asium, ela estava em plena ascensão. A gente estava abrindo muita loja. A gente chegou a abrir 22 lojas da Asium no mês. Então, era um crescimento muito grande. A Asium, ela tem um crescimento rápido também, porque ela tem a maioria um formato de quiosque. São esses estandes que ficam no meio do shopping. A franquia é uma micro franquia ou uma franquia mais média, mais ou menos? Ela custa 50 mil euros, um quiosque. Não é uma micro. Não é uma micro. Ela custa 50 mil euros, uma ali básica, e a loja pode custar até 100, 150 mil euros, né? Falando em reais, acho que no mínimo uns 200 mil reais para abrir uma aqui no Brasil. Então, para abrir no Brasil, 200 mil reais não é micro franquia, Não é é uma micro franquia. franquia, é uma franquia. A gente participa de todas as feiras de franquias, inclusive ao lado de outras grandes marcas. Somos, como eu falei, a quinta maior em número de unidades fora do país e a sexta maior em número de países. Então, era uma marca, em 2013, quando eu entrei, tinha muita oportunidade. Então, as pessoas que entrassem ali, tinha tanto trabalho, estava crescendo tão rápido, que aquela pessoa que decidisse empreender ali dentro, ela ia crescer sim ou sim. Tanto que eu não sou o único case de sucesso, talvez sou o que tive um pouco mais de sucesso, mas muitas pessoas cresceram com a marca e conseguiram mudar suas vidas. Então, eu entrei na Asium com 22 anos de idade, como assistente administrativa, ganhando R$ 1.200. Eu ainda morava no Capão Redondo,
Para chegar na minha casa, você tinha que entrar numa viela, depois outra viela, e dentro dessa viela tinha 5 casas de 2 cômodos. Uma delas era a minha casa. E eu criava ali sozinho o meu filho, porque já era mãe solo. Então, eu entrei ali, comecei a intraempreender dentro da Ácio, porque eu tratava literalmente como se fosse minha. Então, eu via as oportunidades e pensava, cara, essa é a minha oportunidade de mudar de vida, porque eles precisam de gente boa, e eu preciso me tornar uma pessoa que eles vão sentir falta se eu não tiver. Então, eu era aquela menina, eu pesava 47 quilos, era aquela pessoa que dirigia, estava de um lado para o outro, sempre tentando auxiliar, nunca ia embora depois dos donos da empresa. E quando surgiu a oportunidade de me tornar a executiva, foi muito legal porque a secretária executiva pediu demissão e eu tinha 0 perfil, né? Eu morava no meio de uma favela. Só que eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em mim e acredito muito que a gente tem que criar oportunidade. Total. Eu não posso ficar esperando o cara olhar pra mim e falar, essa menina... Não, eu ia criar a minha oportunidade. Marcos Paulo esteve aqui com a gente, ele falou o seguinte, que tudo na vida dele é estratégico, ele não faz nada mais ou menos. Exatamente. Tipo assim, tudo tem um porquê, tudo tem uma estratégia, ele não vai fazer uma coisa por fazer, que ele gosta. Não, ele faz porque vai trazer uma outra coisa. Eu sou exatamente igual. Então, quando essa assistente executiva pediu demissão, o presidente da marca estava sentado num sofá, a empresa já tinha 60, 70 colaboradores. Eu sentei ao lado dele e falei, a sua secretária pediu demissão, né? Ele falou, sim, agora eu tô lascado, não sei o que eu vou fazer. Imagina um executivo, né? Um diretor executivo, sem um assistente para controlar a agenda, ajudar a cobrar, né? As atas das reuniões. Eu falei, deixa eu ser sua secretária. E eu acho que ele olhou pra minha cara e pensou, essa menina é louca, porque como você chega pedindo para ser secretária, não tinha perfil, não tinha formação. Eu não me formei em nenhum tipo de universidade e eu acho que ele buscava um outro perfil. Mas acho que ele pensou, ela é tão ousada que eu vou ver no que dá isso. Eu lembro que ele falou assim, quanto você está ganhando hoje? Eu falei, R$ 1.200. E ele falou, vamos fazer assim, eu vou te pagar R$ 1.600, a gente testa. Se não der certo, você volta para o que você está fazendo hoje, que ele nem sabia o que era, e eu deixo o salário do jeito que tá. Eu saí, cara, na pior das hipóteses, acabei de ganhar um aumento. Então, saí Por feliz aí, da é vida. verdade, verdade. Saí feliz da vida. Fiquei como secretária dele por 1 ano. Auxiliei, aprendi muito, porque imagina uma menina que não sabe nada, mora no bairro de periferia e participando de reuniões, vendo como ele crescia, como ele negociava com o executivo, como ele negociava com o shopping, como ele negociava com fundo de investimento, como ele negociava com investidores. Então, eu participava de tudo isso e, sem perceber, isso me preparou para me tornar uma executiva. 1 ano depois, eu entrei na expansão. Surpreendentemente, eu vendi 130 franquias da Ácio em 1 ano. Me tornei o maior case de sucesso da marca no Brasil. Minha vida era feira de franquia. Minha vida era franquia, feira de franquia, reunião com investidor, ir para shopping. Você acha que você teve tanto sucesso em vendas assim? Porque 130 franquias. É muita coisa, é muita coisa. Eu vendi uma média de 8 e tinha mês que era 13. Mas era muito bom, eu acredito. Tem um termo que você usa que eu me identifico muito. Eu era uma besta motivada. Eu não acreditava no não, eu via só o sim. Então, quando eu ia vender uma franquia para alguém, eu acreditava tanto na marca, eu via tanta gente feliz com o resultado que tinha. O franqueado abria, ele ia abrir a segunda, abrir a terceira. Eu acreditava tanto que eu acho que a pessoa sentia a verdade. Então, era muito fácil vender algo que eu acreditava. Minha vida estava mudando através daquele negócio, daquela marca, e as pessoas sentiam essa verdade. Então, eu vim para o Brasil agora em fevereiro palestrar na convenção de franqueados. Tinha 300 franqueados lá, muitos fui eu que vendi a franquia. E eu recebi o abraço dessas pessoas que estão até hoje, muitas delas estão até hoje, 10 anos depois que eu saí daqui. E eu acredito que quando você acredita que dá, você fecha ali, né? Você tapa os ouvidos, os olhos para o que não dá e aí vem, né? O trabalho, ele recompensa, ele devolve. Então, eu sempre olhei para o que eu podia ser. Eu nunca olhei para... Se tinha um problema, eu pensava, tá, eu não tinha faculdade, não tinha estudado para ser uma executiva de expansão. Eu tinha aprendido ali vendo como ele fazia, né? Então, o que eu não sabia, eu ia buscar informação. Eu costumo falar o seguinte, o Lázaro acredita na sorte. Eu Não, acredito. sorte não existe, eu acredito. Só que sorte é o seguinte, quantas vezes você jogou a moeda? Você só vai ter sorte Exatamente. se você se expor a ela. Se você só vai ganhar no cara ou coroa, se você jogar 1000 vezes a moeda. Exatamente. Entendeu? Eu falo sobre criar oportunidade. Ele estava ali sentado. Você vai tentando, vai tentando, vai tentando, e a sorte vai sorrir para você uma hora. Ele ia contratar uma executiva, uma assistente executiva. Eu pensei, bom, o pior que eu vou conseguir é um não. Então eu tive sorte.
Tive, porque ele disse sim, mas eu poderia também não ter perguntado nada e talvez eu estaria lá até hoje como assistente administrativa. Então eu sempre fui essa pessoa de, cara, eu preciso criar a oportunidade que eu quero para ser alguém melhor, para ser o que eu quiser. Eu essa coisa do cara, menina de periferia, estatística diz que ela vai ter um filho de cada pai, vai morrer na periferia e é isso e acabou. Isso não é meu lugar. Eu nunca gostei, eu falei, Isso não, não eu é quero meu ser lugar. mais. E eu me tornei hoje. Me conta assim, vamos lá. Aí você contou sua história no Brasil. Você ficou quanto tempo na Action no Brasil? Eu fiquei 3 anos na Action no Brasil, só 3 anos, e já aí, fui pra Europa. aí como é que foi a ideia da Europa? Quando a gente começou a vender muita franquia e abrir um monte de unidade aqui no Brasil, na metade do meu período na expansão, o presidente da marca ele já começou a namorar a expansão internacional. Putz, eu quero para fora, eu quero levar a marca para O fora. presidente da marca era o dono. É o dono da marca. Hoje ele é o dono global. E eu lembro que tinha uma reunião ali, 40 pessoas, eu estava como secretária ainda nessa época, nem estava como executiva, na verdade. E ele falou, cara, eu quero expandir fora do Brasil, eu quero saber quem está disposto a morar fora, porque eu preciso da galera que já tem uma experiência para, né, negociar com shopping, tentar vender franquia e tudo mais. E eu levantei a mão. Eu lembro que teve gente que riu, porque eu não tinha perfil, eu não falava inglês, eu não falava espanhol. Eu era a menina do bairro de periferia. E ele ficou bravo, porque a galera deu risada, né? E ele falou, você quer saber quem vai? É ela que vai. Porque ela levantou a mão. Então ela vai. Porque o primeiro passo para você ser é querer. E ela quer. E aquilo me marcou. Então, quando eu estava na expansão, eu falava, eu quero morar fora, não esquece, tá? E vendendo franquia. Isso, Morar fora. entre levantar a mão e ir, foi quanto tempo depois? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Ele me deu uma meta. Ele falou, se você bater a meta do departamento todos os meses do ano, em janeiro, isso foi em janeiro de 2015, ele falou, em janeiro de 2016, você vira executiva de expansão internacional. Você pode escolher onde você quer morar, a gente trata da documentação e você vai trabalhar desse país buscando negócios fora do Brasil, negociando com shopping, com investidores. Trabalhei que nem uma maluca, assim, ó, para bater as metas todas do ano. Ganhei uma grata bonificação ao final do ano e ganhei o título de executiva internacional. Em junho, eu me mudei para Portugal com meu filho de 6 anos e foi muito legal, era como se tivesse que ser, porque eu fui trabalhando para ele, mas quando eu cheguei em Portugal, no mesmo dia que eu cheguei em Portugal, eu vendi 6 franquias. Eu peguei só a taxa de franquia, eram 10 mil euros, tá? Cada uma. Eu levantei 60 mil euros na noite em que eu cheguei em Portugal. Que lindo. Eu viralizei Como num foi a vídeo. proeza? Eu viralizei contando essa história, porque a galera começou a colocar, sei muito bem como foi que ela vendeu. Não, foi realmente com a sorte, né, que a gente fala, Você se expôs. mesclada com a vontade, com a ação. Eu estava buscando um apartamento para alugar, já estava falando com um senhor de uma imobiliária. E quando eu cheguei, ele me ligou e falou, Jéssica, tem um casal de amigos que eu quero te apresentar. Eles são empresários aqui, eu acho que seria legal para você essa conexão. Eu tinha acabado de chegar em Portugal, eu estava cansada, 5 horas, 10 horas de voo, 5 horas de diferença, o jet lag acabado comigo. Eu falei, vou, tô cansada, mas vou, porque vai que eu não tenho essa oportunidade de novo. Cheguei nesse jantar, esse casal, o rapaz super curioso, né? Eles eram muito jovens também, eu tinha 24, acho que ele tinha uns 34 na época. E ele começou a me perguntar, o que você veio fazer aqui, sozinha? E era um casal de portugueses, tá? Portugueses. O que você veio fazer aqui? Sozinha. E eu abri meu computador, comecei a contar. Falei, eu vou expandir uma marca que eu vendi 130 franquias no ano passado no Brasil e eu vou fazer o mesmo aqui. Portugal não cabe 130, eu vou abrir umas 40. Porque Portugal é do tamanho do Piauí, né? Pequenininho. A Assim no Piauí... 25 milhões de habitantes, é isso? 11 milhões. 11 milhões de 11 habitantes. milhões de habitantes. Rapaz, 11 É muito pequenininho. Para você ter uma ideia, no Piauí a gente 11 tem... milhões de habitantes, 6 milhões é brasileiro. É mais ou menos isso. Então, para você ter uma ideia, no Piauí a gente tem 4 lojas. Em Portugal eu coloquei 40. Entendeu? Praticamente o mesmo território. Então, quando eu comecei a contar tudo que eu queria fazer, apresentei a marca, mostrei o que eu já tinha feito no Brasil, o tamanho da marca no Brasil, ele começou a fazer perguntas mais de business. Qual que é a taxa de franquia? Qual vai ser o royalty? Como vai funcionar isso? Como vai funcionar aquilo? E eu fui respondendo muito na empolgação do network, de contar. No máximo eu pensei, ele vai me apresentar pessoas, Não talvez. originou naquele primeiro momento? Ele tirou o cheque. Eu nem sabia que em Portugal tinha cheque. Ainda tem. Tem cheque até hoje. Ele tirou um cheque e preencheu 60 mil euros. Fez assim, ó. Anota o nome dos shoppings. Por dentro, eu tinha 24 anos. Deu uma gelada. Eu tava querendo gritar, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, meu Deus, o presidente da marca vai morrer. Como que a pessoa chega no país e vende 6 franquias?
E aí, quando ele assinou o cheque, eu anotei o nome dos shoppings, escolhi os melhores shoppings de Lisboa, nem foi Portugal, escolhi os melhores de Lisboa, os shoppings que eram, assim, em termos de fluxos, que tinham mais potencial de faturamento. E quando ele me terminou de falar o nome dos shoppings, ele falou: é só meu laboratório, eu quero comprar a marca na Espanha. Eu saí dessa... Eu fingi naturalidade, né? Porque um bom executivo, ele não demonstra muito interesse. E eu fingi naturalidade, saí dali, liguei pro presidente da marca, ele falou: você é louca. Você é louca. Você não conhece ninguém em Portugal. Você chegou hoje. Eu cheguei às 11 da manhã, às 10 da noite eu tinha um cheque de 60 mil na minha mão. Isso é predestino com sorte. Eu Predestinação. digo isso também, estava preparada, era para ser. E foi dito e feito, a gente abriu 2 lojas para esse rapaz português. Na segunda, ele comprou a marca na Espanha. Daí vem eu ser dona da marca hoje. Eu negociei a marca na Espanha, ele virou o dono da marca na Espanha. E eu ganhei uma grata comissão, que quando a marca foi negociar para me pagar, eu falei: não me paga, eu quero ser sócia em Portugal. Eu quero 40% da marca em Portugal. Eu lembro que eu tinha 24 anos, ele falou: você tem 24 anos, Jéssica, não dá uma de louca. Porque a gente é muito amigo, né? Depois de 13 anos juntos. Ele falou: você é louca, você tem 24 anos. Eu falei: se eu tenho idade suficiente para estar em outro país, levantar esse dinheiro e gerir a marca, eu tenho para ser sua sócia. Eu quero ser sua sócia. E aí ele aceitou, com custo, porque tudo que eu tive dele foi pedindo, tá? Deixa eu ser sua secretária, deixa eu ir para a expansão, deixa. Eu sempre fui essa pessoa de me dá a oportunidade, eu te devolvo. Eu te devolvo o retorno, eu te dou lucro. E aí ele aceitou a sociedade. Um ano depois que nós éramos sócios, eu comprei a parte dele em Portugal, porque eu queria ajudar a minha família. Esse é o meu calcanhar de Aquiles. A gente vai falar sobre isso. E aí comprei a parte dele em Portugal. Quantos anos depois? Um ano. Um ano depois. Foi tudo muito Quantas rápido. franquias? Quando Eu já você... estava com 30 franquias em Portugal quando eu Aí você comprei a comprou a parte parte dele dele. da franqueadora. A marca em Portugal. A marca é a franqueadora, porque você A que franqueadora, licença, a né? Master Franquia, a gente chama. Comprei a parte dele em Portugal e o que aconteceu? O cara, lembra do português? Ele estava na Espanha. Enquanto eu tinha 30 em Portugal, ele estava com 6 na Espanha. Ele não estava conseguindo expandir. Ele não estava conseguindo crescer. E aí ele buscou a marca e falou: olha, esse negócio não é para mim. Ele tem business em todos os tipos de segmentos que você imaginar. Ele exporta arroz para a África. Então, Esse casal. esse casal. É um casal extremamente bem sucedido. Ele transferiu o que ele transferiu como se fosse uma transferência de um jantar, sabe? E ele falou: olha, não é para mim, eu acho que a marca tem potencial, mas precisa pôr alguém que esteja mais engajado nesse negócio, porque ele colocou uma diretora lá e saiu, era um investimento para ele. Ele não foi um operador do negócio, né? E aí, a marca, quando ele quis devolver, eu já estava aposentada, com 27 anos em Portugal, estava com 40 pontos de venda, já faturava 3 milhões de euros em Portugal, tudo franqueado, todas as unidades franqueadas. E eu estava assim: o que eu faço? Acho que eu vou ajudar marcas a vir para a Europa, né, que eu já estou meio ociosa aqui. A marca percebeu, quando ele quis sair, a marca comprou de volta dele, e me ofereceram comprar a marca também na Espanha. Aí a gente fez uma negociação mais a longo prazo. Você estava com porque 30 franquias em Portugal, né? 40 já. 40 já. Já tinha batido 40. Que você acha que é o teto lá? Cabe umas 50 lá. Ainda tem um espaço para abrir umas 10. E a gente quer abrir. A gente tem tudo. Lá é tudo quiosque. São todas quiosques em shoppings. Que custa esses 50 mil euros que eu te falei. Agora eu quero abrir loja de rua em Portugal. A gente ainda tem espaço para algumas lojas de rua. E Espanha não. Espanha tem espaço para 500 pontos de venda. A Espanha é muito grande. São 52 milhões de habitantes. Já tem muito shopping. Então tem muito mais potencial. Mas basicamente foi assim que eu virei dona. Foi buscando oportunidade, criando oportunidade, trocando comissão por cota de sociedade. Foi assim que eu consegui chegar Agora onde você cheguei. vai me contar o seguinte. Já contou um pouco da como você chegou lá. Agora vai me contar o seguinte. O que é a Acium? A Acium é uma franquia de joias em aço. Portfólio, tudo. Vai contar tudo. A Acium é uma franquia de joias em aço, né? Nós somos, como eu falei, uma franquia bastante importante aqui no Brasil. Nós trabalhamos principalmente com a personalização de joias. Tá aí o presente que eu te dei com a foto da sua família. As pessoas que buscam a Acium, elas buscam estilo, né? Porque tem essa coisa
do estilo, realmente, não é como outras marcas que são mais tradicionais. Então, você vai encontrar peças diferentes. Mas também tem uma preocupação muito legítima com a saúde. Nós vendemos produtos que não dão alergia na pele, que são hipoalergênicos. Ou a pessoa que tem um ácido úrico, não vai ficar preta a joia. A Calvin Klein, a Diesel, a Armani fazem joias em aço também. Esse é o material que essas marcas utilizam. Então, nós somos pioneiros, né? Nós somos a marca que mais fabrica joia em aço no mundo, porque são 500 pontos de venda para abastecer. E fora isso, somos uma marca que eu não preciso criar um storytelling para me conectar com o meu cliente. Eu gravo a história dele. Então, tem gente que grava no quiosque uma frase, uma data, uma foto de alguém que já faleceu, uma foto de alguém que não vê há muito tempo. Então, os nossos clientes, eles têm um carinho especial pela nossa marca porque a gente trabalha com a história dele. Então, você vai dar uma pulseira hoje para sua esposa. Se você quer que ela lembre a data de hoje, a gente grava atrás a data de hoje e ela vai lembrar que a pulseira foi no aniversário de casamento, no aniversário dela. Então, a gente consegue trazer a história do cliente para dentro do nosso produto. E isso faz com que seja uma marca que foi aceita em 16 países e que tem sido um sucesso onde ela Quantos países ela tá hoje? 16. 16 países. Abriu na Malásia. É. Acabamos de abrir na Malásia. Quantos itens tem a Action? São mais de 3 mil joias, atualmente. Cada quiosque você coloca mais ou menos quanto sortimento? Cara, cada quiosque você coloca mais ou menos umas 1.500 peças. Não cabe 3 mil. Na loja, sim. Na loja você consegue colocar uma variedade mais ampla, sim. Mas no quiosque não cabe, porque o menor tem 6 metros quadrados e o maior tem quase 10. Então é pequenininho. Abriu na tá? Malásia agora, com você ou com outra pessoa? Não, eu só tenho Portugal, Espanha e Andorra. Malásia é um outro master, um outro CEO. México é outro Andorra CEO. é onde mesmo? Andorra tá do ladinho ali entre França, Espanha e tá desse tamanhozinho assim, ó. Sim. É uma cidadezinha. É Alphaville. Quantos habitantes tem Andorra? Ai, essa aí você me pegou, não tenho nem alguma ideia. coisa. É pequena, deve ter, vou chutar aqui, 2 milhões, é muito pequenininha. Pra você ter uma ideia, você consegue andar Andorra. Legal. É muito pequenininha. É um dos países, é riquíssimo, é um paraíso fiscal, não que eu faça uso disso, mas tem um Mas paraíso imposto. fiscal não é legal, não? Não é ilegal, mas eu não tenho ainda empresa lá, eu não tenho nenhuma unidade lá ainda. Imposto lá, se eu não me engano, o IVA são 5%. Né? Tem essa diferença que eu acho legal a gente falar também. Aqui no Brasil tem 50 milhões de impostos. Não, lá a gente tem o IVA. É o IVA. E é 5%. E é 5%. Não, Muito. em Andorra, né? Em Andorra. Em Andorra é 5 ou 6%. É. Eu tenho um IVA mais alto na Espanha, né? O Quanto? IVA da Espanha é 21%, o IVA de Portugal é 23%, mas eu tenho ele. Ou seja, e tem uma coisa muito legal, a questão da importação. Isso, para mim, é o melhor do meu negócio hoje. A gente fabrica na China, né? Como a Apple, como outras grandes marcas. Quando eu trago para o Brasil, é 180%. Certo? Uhum. A importação aqui é Por caríssima. aí, por aí. Mais ou menos isso. Eu achava que era 120. Mas deve depender do produto. O nosso é 180. É. Eu pago 7%. Pra você levar pra lá. É muito diferente. Eu pagaria 23% ou 21% se eu faço a importação de... Eu já estou dando uma dica aqui para a galera que isso quer aí. abrir negócio na Europa. Eu pagaria 23%, que também é bom, né? Não tá ruim. Muito. Comparado com aqui. Exato. Eu pagaria 23%. Se é uma compra de 100 mil euros, que é o que normalmente eu faço, 100 mil euros, eu pagaria 123 mil. Pronto. Coloquei o produto lá nacionalizado no país. Só que a Europa, ela tem um acordo muito bacana, que é uma coisa que eu acho que o Brasil deveria fazer. Eles têm um acordo intercomunitário. Então, se eu vender de Holanda para a Espanha, não tem IVA. Você paga na venda, não paga na compra. E a Holanda tem um acordo de não pagar o IVA na entrada. Você não paga, você paga 7% para nacionalizar o produto. Então, quando o produto vem, eu pago 7%, bom, 100 mil, 107 mil. Esse é o meu custo para entrar o produto pela Holanda. E é totalmente legal, tá? É totalmente tudo corretinho. Da Holanda... Benefício fiscal. Benefício fiscal. Da Holanda, eu pego o produto e mando de caminhão para Madrid. 7%. Aí fica só com o imposto lá da Holanda. 7% é o que Lindo. eu gasto para nacionalizar um produto quando ele entra pela Que Holanda. lindo. Se não fosse isso, eu pagaria 21. 3 mil itens. Você tá com 40 em Portugal e quantas na Espanha? 40 em Portugal e 15 na Espanha. Então você tem 55 lojas. 57, então são 17 na Espanha, né? 57 lojas em Itaguaí. 57 lojas lá. Quantos empregados? É que assim, tem a Master Franquia, né? Na Master Franquia nós somos em 12 atualmente, mas a Asium, a galera que trabalha dá mais de 400 pessoas já. A turma da loja. A rede, tal, da exato. A rede e são tal, mais de legal. 400 pessoas empregadas lá.
E fora isso, a gente gera emprego até indiretamente, porque nós temos uma fábrica de embalagens. Então, como ela fornece para 57 lojas, ela também teve que contratar mais gente para fabricar para todas as nossas lojas. Aí tem o cara do quiosque, nós importamos o quiosque da China também. A gente fabrica na China, vem mais perfeitinho. Só que às vezes eu preciso de um quiosque fabricado lá em Portugal ou na Espanha. Então, quando eu peço, cara, eu preciso de 10 quiosques, eu tenho 10 inaugurações previstas. Esse cara da marcenaria pequenininha lá da Espanha, ele também gera mais emprego porque ele tem que contratar mais gente. Então, a Acion, ela já está há alguns anos ajudando na economia, girando, e eu tenho muito orgulho de estar à frente disso. Ó, vamos lá. Você falou aqui, mas eu não sei se o pessoal observou. Desses quase 400 pessoas que você falou, quantos são brasileiros, mais ou menos? Você tem o cheiro? 90% são brasileiros. 90% é o brasileiro que vai para lá e você dá emprego para ele no ponto de venda, na loja e tal. Isso é sucesso para mim, porque esses brasileiros, a maioria chegou nesse país tentando uma vida melhor. Entram trabalhando em subempregos, tá? Porque tem muito médico, tem muito advogado que está em subemprego lá, tá trabalhando eles chamam de restauração lá, que seria a área de alimentação, estão trabalhando em obra. Então, eu tenho muito orgulho de proporcionar para essas pessoas um emprego digno, sabe? Um emprego comissionado, a galera ganha comissão de todas as vendas que faz. Então, é realmente replicar a oportunidade. Eu recebi a minha, cresci, prosperei e tentar que outras pessoas façam o mesmo lá. Muito legal, parabéns. E vem cá, e dono de franquia? Tem algum brasileiro lá? Quase todos. É mesmo? Quase Você todos. contou do português, que comprou seis. Eu comecei com português. Eu tinha a maioria português quando eu comecei. E aí, conforme foram passando os anos, Portugal foi ficando famoso, né? Viralizou Portugal e todo mundo queria morar lá. Então, muita gente procurou a gente para conseguir o visto D2. O que a gente fazia com o visto D2? Eu monto um business plan do negócio, do que a gente vai abrir, que shopping, qual o potencial de faturamento. A gente montava tudo bonitinho. Essa pessoa leva no consulado português aqui ou no consulado espanhol, que esse visto também existe lá na Espanha. E ela tirava o visto e abria o meu negócio lá. Então, assim, eu vendi muita ela ficava franquia. com visto permanente. Você tem esse visto enquanto você tem um negócio. Então, eu também me ajudava, porque o cara, ele queria ficar com o negócio, porque ele dependia disso pro visto. E no final, uma coisa ajudava a outra, sabe? E eu crescia. Vamos lá. O visto virou uma ferramenta de venda. Claro, eu vendi muita franquia para. Era assim, ó. Quer morar em Portugal? Vem, eu abro um negócio para você aqui. Vai investir 50 mil dólares. Isso eu aprendi com esse senhor português, porque um dos business dele, Portugal tem um visto que não existe mais, chama Vari, que você investe €500 mil no país e você tinha um visto Gold, que era o visto ouro, é o visto do investidor. Eu tenho esse visto. Esse português que comprou, dos negócios que ele fazia, o chinês ele não tem abertura para entrar na Europa. Não tem, ele precisa ir lá no consulado, tirar um visto, fazer entrevista, e é bem difícil para o chinês. Então, o que ele fazia? Ele vendia imóveis de €500 mil para o chinês. Ele já montou uma imobiliária que já alugava, porque o chinês não queria nem ver o apartamento. Eles pegavam lá 500 mil euros e aí... Esse cara, ele tem a imobiliária, aí que ele fazia? Ele vendia o imóvel para o chinês, ele é advogado, o escritório dele tratava da documentação para o chinês ter o visto, e a imobiliária já alugava para alguém que estava procurando uma casa, ele vendia a casa com o ingresso já ali que iria alugar e o visto. Ou seja, o cara botava 500 mil dólares, já tinha um retorno sobre o dinheiro dele, porque estava alugado. E ganhava o direito de morar na Europa. Sabe que a minha mulher tá para sair a cidadania portuguesa dela. Muito bom. E ela vai poder morar em qualquer lugar da Europa, né? Isso que é o melhor. A família, o pai e os avós eram portugueses. Então, ela não pegava porque não queria. Mas é bom, cara. É bom porque... Pegou. Eu sei que o Brasil é maravilhoso, né? Mas é legal, às vezes, passar uma experiência fora, ou até aposentar, sabe? Tem um lugar em Portugal que você vai... O Algarve é maravilhoso, mas procura Cascais. É o lugar dos milionários. 2 de setembro, vou ficar do dia 2 ao dia 9 em Algarve. Ai, que legal. Meus filhos amam carro e tal. E lá em Algarve, acho que tem o maior kart do planeta e tem uns negócios de corrida e eles vão... Eu acho que sim, Aí... Você vai amar, o Algarve é lindo. Os moleques são adolescentes e ficam loucos pra pilotar e tal. Vocês vão amar o Algarve, é lindo. Vão pilotar lá. Mas se você conseguir, dá uma passadinha em Cascais. Lá, hoje, é como se fosse o Alphaville de Portugal. É onde estão as pessoas que realmente têm dinheiro, as pessoas bem-sucedidas. É lindo, tem praia. Uma pergunta de curiosidade mais para quem está ouvindo, né? O cara vai comprar um imóvel de 500 mil euros.
500 mil euros em Portugal, ele compra um imóvel bacana? Não, 500 mil euros você vai comprar um apartamento com 3 quartos no máximo, numa área até bem localizada, mas você não compra. Hoje, em Portugal, para você comprar uma casa como essa que nós estamos hoje, você gasta ali uns 3, 4 milhões de euros. É. Não é barato. É que eu não vi sua 1.000 casa metros de toda, casa, né? 1.000 metros de casa. Acho que mais, então. Mais, tá muito caro. É, caramba. Muito caro. É. Pra você ter uma ideia, eu moro Porque, numa olha pra você casa... ver a concepção, né? Quando você conversa com o brasileiro, eu vou para Portugal porque a moradia é mais barata. O Imagina. salário é maior, que é tudo Imagina. mais barato. Lá você vai pagar num apartamento de 2 quartos. Minha mãe tá lá, né? A gente que cuida da nossa mãe, então eu pago para minha mãe num bairro bacana, um apartamento com 2 quartos, 1.300 euros. São Aluguel? aluguel. Então você está falando o quê? Você está falando em 10 mil reais? Quase 10 mil reais, mas é um apartamento Dois quartos. de 2 quartos. É muito mais caro que o Brasil? Muito mais caro que o Brasil. A galera tá viajando quando fala que é barato. É, quando fala que é barato. E outra coisa, Portugal está mais caro. Esse bairro que eu te falei, essa cidadezinha, né, de Cascais, a Madonna comprou uma casa lá. Cristiano Ronaldo tem uma casa lá. Então, assim, são mansões que você vai encontrar de 15 milhões de euros, Gente, 15 milhões de euros, vamos colocar, o euro está 6,40. 6,40. Você está falando em quase 100 milhões de reais. É muito real. 100 milhões de reais. Essa conta, quando a gente faz, a gente fica até feliz, né? É verdade, é verdade, né? A Espanha tá um pouco melhor, tá? Eu comprei uma casa, quando eu fiz 30 anos, eu assinei o contrato da minha casa, da minha primeira casa lá. E eu paguei 900 mil euros, né, na casa. Em Madrid? Em Madrid Centro. É uma casa de 4 plantas, tem 600 metros quadrados, tem 6 quartos. Então, é uma casa muito legal. Uhum. Mas, assim, quando você olha a estrutura da casa, aqui é bem mais barato. Com o que eu gastei lá, eu comprava uma muito melhor aqui. Então, lá é mais caro, sim. O que você tem lá e é inegável é qualidade de vida. Lá você vive. Ou seja, aqui eu cheguei, peguei o carro da empresa, da Acion, e vim para cá dirigindo. Cara, passa um motoqueiro do seu lado, eu pelo menos travo. Lá você não vive isso. Lá isso não existe. A gente tá aqui com uma espanhola, né? Eu contando pra ela, ela fala, cara, eu não consigo imaginar isso. Ela tá com o celular mexendo. Meus carros de uso do dia a dia, tudo blindado. Blindado, tem que ser blindado. E lá não existe os que não blindado. são, é porque eu uso aonde? Eu uso no autódromo para dar uma corridinha. Cara, vou ser sincera, eu acho... Eu ando só aqui dentro, vou na academia e volto, o resto blindado. Nem o do banco acho que é blindado lá. Nem o carro que transporta dinheiro é blindado. Nem esse, cara, eu acho que lá não acontece. É assim. surreal isso, né? É muito surreal. Então, acho que o que você, de verdade, pode abrir mão, talvez, de, sabe, trocar uma coisa pela outra, lá é mais caro, mas lá você encontra uma paz para criar os seus filhos. O meu filho, ele vai para o centro da cidade, ele tem 14 anos. Eu não fico preocupada se alguém vai fazer alguma coisa com ele na rua, porque tem muita segurança. Então... Inclusive, vou dar uma novidade aqui para a turma que gosta do Padrinho. O Padrinho vai ter uma blindadora agora que vai chamar The Father. Estou investindo no segmento, a gente deve começar já, tem novidade para vocês, vai passar aqui no canal. A padrinha, The Father quer dizer o pai, né? E justamente que é a proteção de pai para você que é do veículo. O negócio aqui está tão sério, eu estou investindo em blindadora. Né? É business. E assim, me conta uma outra coisa, vamos lá. Eu tenho um cara que quer ir para a Europa, você que é empresário, quer ter o pezinho na Europa, quer ter visto, você vai abrir um quiosque da Acion. Ou uma franquia de loja. O quiosque da Acion, 50 mil dólares. 50 mil euros. Euros e uma loja de rua, mais ou menos? Depende do tamanho. Assim, a gente gasta 100 mil euros em uma loja ali de talvez 100 metros, mais ou menos. Mas depende muito do tamanho da loja. De 100 para cima. 100 a 200 mil, uma loja bacana. De 100 a 200 mil euros para você ter a sua loja lá. Qual que é a média? Vamos começar pelo quiosque, que é mais fácil para quem está assistindo. Ele vai investir 50 mil euros, vai investir aí, vai dar 300 e poucos mil reais. E qual o retorno que ele recebe por mês a partir do primeiro mês, demora? Como funciona o break-even, né, e o payback? Que é, o break-even é quando eu chego no ponto de equilíbrio e quando essa loja me devolve os 50 mil. Já vou fazer publicidade da Acion aqui. Que bora levantar lead. Que quiser ir para lá. Bora levantar lead. Inclusive, depois você vai colocar o link com a turma, vai colocar o link aqui. Eu quero ter uma franquia na Europa, na Espanha, em Ou no Andorra, Brasil. O Brasil no tá Brasil plena também. expansão também. Você vai clicar aqui no link, você vai saber o preço, né, da franquia lá fora, no Brasil. E lá fora pode Espanha, Portugal e Andorra, com a Jéssica. Não, na verdade, assim...
Meu business está aí, mas a oportunidade de expansão está para a Europa inteira. Europa A inteira. gente tem unidade na Alemanha, nós temos unidades na França, temos unidades na Inglaterra. Então, nosso business é para a Europa inteira. Qual os países que dão mais retorno? Atualmente, Portugal e Brasil são top 10 assim, de faturamento. Nós temos unidades, para você ter uma ideia, tem um quiosque de 60 metros quadrados. Esse eu vou usar o dos Estados Unidos, que está no The Forum Shops, né, em Las Vegas. Ele fatura $60 mil, um quiosque de 6 metros quadrados, que o investimento foi 50. Você está falando o seguinte, o cara botou $50 mil. E fatura $60 mil por mês. $60 mil hoje, 6 vezes Margem de 30, lucro. vai dar uns $350 mil por mês, R$ 1.000 de faturamento. Todos os meses, com margem de quanto por cento na última linha? Margem de 30. Assim, a margem Na última linha. Na última Quanto linha. que sobra? Agora tá 30 porque não é uma unidade franqueada. Deve dar uns 40 porque não é uma unidade franqueada. Eu acredito que quando for um franqueado, porque é uma loja própria. Essa loja é uma loja própria. A Master, ela abriu essa loja e ela é a dona. Eu acredito que chega ali nos 25, 30% franqueado. Vamos lá, 25%. O cara faturou 60, então $12 mil. $12 mil ele $12 consegue mil, tirar dessa ele loja. está falando uns 80 mil por mês. Se ele for investidor, né? Porque a gente tem um perfil de franqueado também que é autoemprego. Ele quer um negócio, ele pega ali uma indenização de um trabalho que ele saiu, quer investir em um negócio. Isso acontece muito nas franquias, pessoas que não têm uma expertise, por isso que elas buscam uma franquia, né? Para ter um negócio um pouco mais seguro. E esse cara, ele vai ter um custo muito menor porque ele vai trabalhar dentro. Então, ele não vai ter um custo ali de pelo menos um funcionário, ele não tem. Se ele for um cara bom, ele tem um custo de menos 2 funcionários. Que ele vai querer trabalhar 12, 14 horas dentro do negócio dele e o dinheiro que ele pagaria para um funcionário, ele vai colocar no bolso. Ele consegue ter uma Então, vida esse digna. cara consegue subir aí para um 40% de margem de lucro. 40% de margem de lucro. Nessa loja ali, $350 mil, você está falando 30%, 90 mil, 40%, $120 mil por mês. E o cara investiu $50 mil? 50 mil dólares? Claro que nós estamos usando o melhor exemplo. O melhor Vamos exemplo. falar de média ali. Vamos colocar em Portugal. O brasileiro está aqui, está afim de morar lá em Portugal. Você falou que dá para abrir mais 10. Dá, principalmente loja. Dá para abrir mais 10 lojas lá. Se o cara topar investir numa loja... Primeiro, vamos continuar primeiro no quiosque. Dá para faturar quanto e dá para ganhar quanto? Eu acho que antes de a gente falar do faturamento, era legal a gente falar do markup. Isso. Porque aí dá para o cara fazer conta. Isso. Hoje, no franchising brasileiro, acho que até no franchising mundial, a margem de lucro na venda do produto, ela é muito baixa ali. As marcas têm 2,5, 3. Markup de 2,5. Markup de 2,5, Brasil é isso, 3. 2,5, 2,4. Markup de 2,5, 3, né? Eu conheço algumas marcas, inclusive, que o markup é esse, eu brinco com eles, inclusive. O nosso markup, ele é muito alto. Muito alto. Primeiro, porque eu trabalho com uma matéria-prima barata, o aço é barato. Né? E a gente consegue transformar ali a matéria-prima numa joia, com design, com tecnologia, mas é barato, a matéria-prima é barata, não é ouro, não é prata, então é barato. Segundo, quando nós colocamos um pedido para fabricação numa fábrica, a gente faz um desenho, vai fabricar, a gente não pede para uma loja, ou para 10 ou para 20, nós pedimos para 500 lojas. Então, eu tenho poder de compra. Né? Eu tenho o cara que ia me cobrar 10 euros na fabricação de um produto, se eu vou pedir 5 mil, o preço reduz. Então, eu consigo dar uma margem, um markup para o meu franqueado muito maior. Hoje, o markup que o franqueado tem é de 6 vezes, Nácio. Eu acho que eu não conheço franquia com 6. Não tem. Inclusive, esse era o meu segredo para vender franquia. Eu falava, vai lá na Chili Beans. Ô, Félix, me perdoa por usar a Chili Beans. Mas, jogo, você não tá mentindo. Não, eu falava, vai na Chili Beans. O deles é 2,5. E eu falava assim, ó, roda a feira. Se você achar um de 6, você volta e me fala. Senão você vem fechar comigo. Então, eu vendia muita franquia, porque a nossa margem é muito boa. E é boa com um produto de qualidade. Nós damos garantia permanente. Esse anel que você ganhou, você vai usar ele para sua vida, ele não vai mudar a cor. Ele não vai te dar alergia, ele não vai oxidar. Você vai poder guardar ele daqui 50... Estou vivo daqui 50 anos, quero pôr no dedo, vai estar igualzinho. Então, a gente consegue dar qualidade, bom preço. E isso faz com que venda muito rápido. Por isso que a marca chegou a 500 pontos de venda. Porque realmente dá resultado. O cara tem um markup de 6, uma margem de lucro de 30. Se ele trabalhar dentro, ele chega a 40. Eu tenho franqueado no Brasil que tem 20 lojas. E o faturamento em Portugal está mais ou menos o quanto que média? Na média, a gente fatura em Portugal 16 mil euros, mais ou menos. Mas eu tenho franqueados muito bons que faturam 30, 28 mil euros por mês. Num quiosquinho, que ele pagou 50. Ele pagou 50. E você me conta uma outra coisa. E a loja, mais ou menos? A loja você ainda não tem em Portugal? A loja não tem em Portugal ainda, mas pelos números que a gente tem no Brasil, ela tá ali 30%, 40% a mais que um quiosque. A loja é nova, tá? Nós abrimos a primeira loja no Brasil ano passado. Então, nós estamos aprendendo.
É muito importante para vocês, empresários, que nós somos eternos aprendizes. A gente está há 10 anos com uma operação em quiosque. Quiosque a gente é craque. Eu coloco, eu tiro, eu sei o melhor ponto Você estratégico. conhece e bater o olho e falar, putz, Eu entro no shopping mais, eu não entro mais olhando roupa, eu entro olhando onde tem ponto de luz no chão. Eu olho e falo, aqui é um ponto, olha, esse ponto é bom. Eu analiso o shopping o tempo inteiro. Então, nós estamos agora numa nova fase, aprendendo na loja física, loja que a pessoa tem que entrar dentro. Porque o quiosque, qual que é a vantagem de um business em quiosque? Ninguém tem que entrar. O quiosque é lindo, é preto. Agora você vai ver um monte, tá? Porque tá em todos os shoppings de São Paulo. Então, você entra e fala, que negócio da menina que foi lá no podcast. Então, o quiosque, ele é preto, ele chama muita atenção e é compra por impulso. A pessoa olha, ela para, se a vendedora foi bom, a venda acabou. Tá feita. Legal. Agora, loja não. A loja a pessoa tem que entrar. Então, hoje a gente está ali subindo já um 30% de diferença entre quiosque e loja, mas a gente acredita que vai ser pelo menos o dobro, né? Porque o investimento na loja também é muito maior. é muito maior. E outra coisa que eu ia te perguntar. A expectativa da marca é ter mais lojas ou mais quiosques? Sempre mais quiosques, porque assim, ó, eu consigo pôr um quiosque num Carrefour. Eu tenho um franqueado que ele ganhou uma indenização, ele tem 50 mil reais e ele quer investir, ele dá 50 mil reais de entrada aqui no Brasil e financia o restante. A marca tem esse apoio de financiamento para quem não tem o capital completo. E ele vai pôr num Carrefour e vai trabalhar dentro. Então, a gente sempre vai ter mais porque tem mais espaço para eu colocar o quiosque. E a loja tem que ser em ponto realmente que você fez um estudo de mercado, porque o investimento é muito mais alto. O quiosque, eu coloco um quiosque hoje num ponto X do Guatemi aqui. Não correu bem, cara, eu troco de ponto. Eu levo ele para frente do mercado, eu levo ele para frente do outro corredor. Não deu certo, eu tiro ele dali e coloco em outro shopping. Não deu certo, põe no navio, eu abro lá em Portugal. Então, o quiosque, ele te dá essa flexibilidade, essa segurança no investimento. A loja, não. A loja deu errado, você fica com prejuízo, tem contrato de 5 anos, tem luva que você perdeu. Então, a loja é um investimento que precisa ser estudado um pouquinho melhor. Às vezes é melhor o cara ter 3, 4 quiosques do que uma loja? Qual que é a sua recomendação? Como eu não tenho muita experiência em loja ainda, lá em Portugal não tenho nenhuma, eu tenho franqueados que têm 5 quiosques, estão muito bem. Eu tenho um franqueado que ele faturou, ano passado, 1.300.000 de euros em 5 quiosques. A contabilista dele entrou em contato com... Contabilista lá Contabilidade. Contabilidade, é. Ela entrou em contato com a gente para perguntar quanto custava uma franquia, porque ela falou, tá muito bom o negócio aqui, eu quero uma também. Então, é óbvio que o perfil de investidor da loja não é o perfil de investidor do quiosque, porque ele tem que estar mais capitalizado, ele tem que ter... Você me perguntou do payback, do break-even. Esse cara vai precisar ali de pelo menos uns 6 meses para ele aguentar chegar no ponto de equilíbrio dele. Na loja. Na loja. O quiosque não. Quiosque quanto tempo? No primeiro mês. Primeiro mês. Eu abri, Então é eu melhor vendo. ter 5 quiosques. Exato. É mais seguro. É seguro. Mas tem uma questão de um status que a loja te dá que o quiosque não dá. Né? Eu fui agora em Alphaville, aqui no Iguatemi, pegar as joias para você. E realmente você entra na loja e você fala, pô, tem uma loja da Astro. Aqui é a loja. Aqui é a loja. É muito bonita. Então você entra e fala, eu tô numa loja da Astro, não é um quiosque no meio do corredor. Então eu acredito que aquele franqueado que tem 5, aqui no Brasil tem franqueado que tem 20 lojas. 20. Loja. Não, Não, quiosque. Quiosque. Tem um franqueado, inclusive, que ele é, acho que, o maior franqueado da Chili Beans, que ele tá querendo pegar as 20 desse cara que chegou nas 20. Então, a gente tava conversando com a CEO do Brasil ontem, ela falou, cara, um querendo pegar do outro, querendo que o outro já vire master, porque quando a gente percebe que um franqueado cresceu muito, que o cara tá com 20 lojas, ele pode ir, sei lá, pra Argentina e abre 20 lá, já é uma pequena master, entende? Então, quando a gente vê esse potencial, a marca também fica ali namorando o franqueado para que ele suba mais um degrau e vá participar da expansão internacional. No Brasil, você falou que um quiosque, qual que é o investimento? 200, né? 180, 200 mil. Vai depender da quantidade de estoque. 200 mil. Porque isso, esse investimento que você fala... Completo, chave na mão. Já é completo, chave na mão. Ah, legal. Eu achei que era só de luvas. Não. Chave na mão. A luvas é quanto? Luva só tem em loja. Quiosque não tem luva. Quiosque a gente faz... Ou seja, você vende o estoque para ele. Eu vendo quiosque, mobiliário, a parte eletrônica, porque nós temos a personalização de joias e vem uma máquina que personaliza a joia que vai incluída, o estoque, porque aí que vai variar. Se você fala, pô, eu quero com 100 mil de estoque, vai custar uma coisa. Se eu quero com 50, vai custar outra, porque o estoque, ele vai junto no investimento inicial. Mas hoje com 200 mil você monta uma. Você monta uma. E aí, porque eu estava pensando, se ele coloca 200 mil,
e ali dentro já está o estoque, ele já faz a remuneração dele com isso. Claro. Ele não vai ter que ter mais um capital de giro depois, nada. Posso te contar a história do meu primeiro quiosque? Pra você entender como não precisa? Claro que é mais seguro, né? Quem gosta tem muito investidor ou empreendedor que gosta da segurança quase 100%. Ele não vai se ele não sentir que tem 100% de segurança e nada tem. Quando eu comprei o meu primeiro quiosque foi aqui no Brasil. Eu estava na expansão, já vendendo muita franquia, e tinha um quiosque no Shopping Fiesta, que está num bairro muito pobre aqui de São Paulo. E eles me pediram para ir até lá fechar esse quiosque porque não estava dando resultado. Ele tinha um aluguel de R$ 4.000, estava faturando R$ 11.000, é nada, tipo, é muito pouco. E a galera falou, Jéssica, vai lá, negocia com o shopping para quebrar o contrato, a gente vai tirar o quiosque de lá porque não tá dando resultado. Eu cheguei, o shopping lotado. Era um shopping classe E, tá? Não é nem C, é classe E. Só que tava lotado. As pessoas estavam quase que passando por cima do quiosque. Eu cheguei, a vendedora estava sentada no chão comendo uma marmita. Eu falei, cara, isso aqui dá pra dar certo. Isso aqui funcionaria se tivesse alguém olhando que a menina tá sentada no chão comendo a marmita. Só que não tinha ninguém olhando. Era uma loja própria. Eu voltei, eu não tinha muito dinheiro nessa época. Eu tinha R$ 20.000 guardado para uma cirurgia que eu queria fazer, porque a mulher adora cirurgia, né? A minha acabou de fazer. Eu voltei pra franquia, eu falei, eu acho que eu vou tentar comprar isso aqui deles. E era um quiosque velho, a marcenaria era velha, estava aberta há muito tempo, eles iam fechar e acho que iam jogar fora. E eu sou essa mulher da oportunidade, então o que eu cheguei? Cheguei e falei, fui lá, e aí, deu certo? Aceitaram que a gente tire? Eu falei, eu queria comprar. E aí outra vez ele, você é louca? Você vai pra fechar o negócio, você volta querendo comprar? Eu falei, não, é que eu realmente acho que tem potencial ali. Eu não tenho dinheiro, eu tenho R$ 20.000, mas se você aceitar que eu pague para você financiado, eu vou fazer dar certo e eu te pago com o dinheiro do negócio. Ele me vendeu por R$ 80.000, esse quiosque. Meu irmão era... Com estoque, com tudo. Com estoque. 80 mil, com estoquezinho de... Eu não lembro agora em real. Acho que era 15, R$ 20.000. Era bem pouquinho. Eu não lembro agora em real. Isso faz 9 anos, 10 anos. Meu irmão é muito vendedor. Eu falei, meu irmão vai cuidar pra mim. Ele vai ficar lá o dia inteiro trabalhando. E a gente vai fazer dar certo. Cara, a gente faturou no nosso primeiro mês, R$ 36.000. Era um quiosque que estava faturando 11. 11. E o que eu fiz? E o aluguel era 4. Mas eu entrei e negociei para 2. Então eu cheguei, falei, vai trocar o contrato para essa empresa, minha empresa, vai trocar para essa aqui. Eu fui como executiva, falei, vai trocar para essa empresa é uma sociedade minha com meu irmão, acabei de negociar com a franquia, eu aceitei ficar, mas eu preciso que reduza o aluguel, porque o faturamento não está compensando e tal, o custo ocupacional está muito alto, então eu preciso reduzir para eu fazer um investimento aqui e ver se eu consigo colocar para rodar. A gente pegou o quiosque em outubro, a gente faturou 36 em outubro, 40 em novembro e 60 em dezembro. 60. Eu tinha dado só 20.000. Eu fiz minha cirurgia em janeiro. Exatamente. Eu fiz a cirurgia em janeiro. Então, por que eu tô te falando? Negócio, ele depende muito da mão. Quem é a mão que tá pegando nele? Porque quando a gente entrou, a gente fez tudo. A gente panfletou na porta do shopping. Eu tinha 23 anos, eu panfletei na porta do shopping, e era um Carrefour, porque era bem na frente do Carrefour. E tinha aquele cara do microfone, a gente colocava o cara do microfone para falar da loja, tudo que você imaginar, até coisas que normalmente não funcionam, a gente fez. E a gente teve resultado. Então, hoje, o meu franqueado, quando ele investe num quiosque, a gente estuda o shopping, o melhor ponto, que tenha fluxo. Eu preciso de fluxo e um bom vendedor. Esse cara vai fazer o negócio dar certo. Como nossa margem é muito alta, nossa margem é 6. Então, se ele fatura 12.000, ele só tem que comprar 2 de estoque para repor, para não baixar o estoque. Então, com 12.000, ele consegue ganhar dinheiro em Portugal. O salário mínimo em Portugal, quando eu cheguei, era 430 euros. É muito pouco comparado com o resto da Europa. Então, o custo do cara era muito baixo. Ele tinha que faturar abaixo dos 6.000 euros para dar prejuízo. E os meus franqueados faturam uma média de 12, 14, 15, 16, 20, 30. O melhor franqueado está lá na casa dos 30. Um salário mínimo em Portugal é 400? Agora está em 860. Em 5 anos saiu de 430. Em 9 anos saiu de 430 para 860. Eles estão tentando chegar ali na Espanha. A Espanha é 1.100, mais ou menos, o salário mínimo. Ou seja, de euros, se né? o cara vai para lá ganhar salário mínimo, ele não vive? Não vive com salário mínimo lá. É uma ilusão brasileira. É uma ilusão. Inclusive, as pessoas que estão indo para lá agora, os brasileiros que estão indo morar em Portugal, estão vivendo em quartos. Porque você não consegue ganhar 820 e alugar um apartamento. Estão morando em quarto. Você aluga um quarto na casa de uma pessoa, paga ali 300, 400, 500, às vezes, euros por mês,
para viver. Então, esse sonho, eu não incentivo a imigração irresponsável, eu não incentivo. Eu fui para Portugal como executiva de expansão internacional, com casa, visto, carro, salário garantido, por uma marca que já tinha uma sede muito grande no Brasil. Então, se eu não conseguisse levantar os 60 mil euros que eu levantei na primeira noite, e fazer a empresa nascer e crescer, o Brasil ia suportar os meus custos lá. Então, não se arrisquem, porque tem gente pedindo, por favor, para ser deportado, para entrar no avião, para voltar para casa, porque foi e não tem dinheiro para voltar. Então, tem uma galera bem maluca, assim, que tá... Imagina. Teve um boom, né? Viralizou, que Portugal era maravilhoso e a galera começou a ir. Você sabe que o brasileiro é um bicho que precisa ser estudado, né? Precisa. Há uns anos atrás, eu tinha acabado de assumir a presidência da empresa, uma multinacional, e tinha uma viagem para Bahamas. Um time de brasileiros ganharam uma viagem para Bahamas e a empresa era o seguinte: te paga o hotel, all inclusive, em Bahamas, era o Atlantics, e vai os 5 mil, você paga só a sua passagem, de ida e volta. O translado é seu. Hospedagem é nossa, all inclusive, você vai comer e beber o que você quiser e tal. Eu cheguei lá, primeiro dia, né, de empresa, fui lá, fiz um discurso lá na abertura, no evento à noite, e fomos pra balada, fui tomar um vinho e cada hora chegava um cara da força de venda. A força de venda era o seguinte: os funcionários da empresa, óbvio, a empresa pagava tudo, e eles eram autônomos. E eram esses caras, eles ganharam a viagem da empresa, como prêmio, meta de venda. Bateu, ganhou a viagem. Cara, tinha uma galera lá, jovem, e só foram com o dinheiro de ida. Tem muita gente que faz isso. Como é que tu vai voltar? Não, eu trouxe umas coisas, vou vender na praia aqui depois, ficar por aqui, vender, comer com passagem e voltar. Tem muita gente Ou que então o faz cara é o seguinte: ele foi, o hotel encerrava, era uns 7 dias do hotel, ele, não, eu vou, mas vou ficar 15 dias em Bahamas. Eu comprei a passagem de ida e volta, eu não tenho dinheiro para ficar os 15 dias. Aí tava com o grupo 6, 5, ia dormir na praia, dormir em pouso. Gente, é muito doido. isso. É muito. O Tem brasileiro que ser estudado. precisa, em todas as áreas, tá? Em todas as Porque áreas. é meme que sai aqui com coisa séria, né? Eu fico lá dando muita risada porque alguma coisa chega pra gente lá, o algoritmo entrega alguma coisinha pra gente que tá fora. Mas o brasileiro realmente é uma galera que precisa ser estudado e replicado, né? Que precisa ter mais, não pode acabar, não. Muito louco. Mas vamos voltar a Ácio aqui e voltar ao negócio. Qual que é o faturamento, não sei se você pode falar, faturamento de venda ano hoje em Portugal, depois na Espanha, A depois rede, global? a gente Volume de considera, negócio. a gente tem, a minha empresa a gente chama de Ácio Ibérica. Então eu não falo Portugal e Espanha, a gente considera duas a Península Ibérica. Hoje a rede fatura na casa ali dos 10 milhões de euros. No Brasil, ele já está 10 milhões de euros ano ou mês? Ano. 10 milhões de euros ano. Daria Tá? 60 milhões de 60 milhões. mais um pouquinho, Exato. né? Com 50 e pouquinho loja, acho que é mais ou menos isso. O Brasil já está na casa dos 150 milhões de reais. Tá? Quando a gente soma o México, o Equador, a Colômbia, quando soma os 16 países, já está ali chegando nos 400 milhões de reais, é o que a Action gira hoje. Não, acho que tem uma coisa que é assim, que é muito legal na marca que estamos falando. Primeiro, markup de 6. Markup de 6. Se você passa um markup de 6 franqueado, o dono também tem que ficar um markup interessante. Então ela é lucrativa na sede também. Pra gente é menor, tá? Eu não tenho nenhum problema sim. em falar, eu sou bem aberta com os meus franqueados. O nosso markup é de 3. Mas tá bom. O franqueador é 3, que já é o maior do que o que eu... O markup de uma loja de varejo de roupa é 3,2, 2,8. E aí ali não é franquia. Não. Tô falando loja mesmo. O nosso negócio é extremamente escalável, porque como eu expliquei, a matéria... Vence? Exato. Estoque não perde? Não perde. Não A vence. pandemia, tava todo mundo desesperado. Eu fiquei tranquila, porque fechou. No dia que abriu, tava tudo igual, bora vender. Né? E outra estoque coisa, daqui, exatamente, tá você não tudo certo, perdeu. perdi Se nada. fosse medicamento, se fosse cosmético, se fosse produto de Teve consumo, uma marca você de perde. açaí que quebrou em Portugal. exatamente. Eles chegaram a 30 pontos de venda em Portugal. E eles quebraram porque era açaí, né? Brasileiro. Aqui eles tinham muitos pontos. Muitos pontos. Acho que pode falar o nome, né, ou não? A marca era Açaí Concept. Eles tinham muitos pontos aqui. Inclusive, eu estava acostumada a ir em feiras. A gente ficava nos stands na feira muito próximos, né? A galera da franquia, do franchising se conhece. Chili Beans, Açaí Concept, enfim. E eles quebraram lá. Tanto que, o que eles fizeram? Eles deixaram o franqueado escolher o nome que ele quisesse. Cada um pegou seu negócio e virou um açaí independente, sabe? Aí lá tem agora um monte. Açaí top, açaí não sei o quê. E todas as lojas da Açaí Concept que quebrou em Portugal.
Muito legal. Muitas marcas não aguentaram. Quando vai abrir a primeira em Andorra? Você está procurando já? Eu tô querendo abrir esse ano, Mas porque para você ou vai ser franquia? possivelmente vai ser uma loja própria, porque uma das responsabilidades que nós temos como franqueador é testar antes, né? Então, como não tem ainda, eu não diria Eu não para um conheço investidor. Andorra, já ouvi falar. Te aconselho Mas aí. é bonito? É linda, é linda. E é extremamente segura. Salário mínimo mais alto da Europa, acho. Ou tá perdendo a Suíça, né? Mas é linda. É uma cidade linda. E, e vive do mercado financeiro. Vive de... Se ela é um paraíso fiscal, ela deve viver disso, né? Eu acho que sim, porque turismo mesmo não tem não, viu? Então deve ser Turismo disso. mesmo não tem. E é linda, assim. É um lugar que vale a pena conhecer. Eu fui para ver shopping, né? Quanto tempo de Madrid? Madrid, muito tempo. Mas de Barcelona, 4. Tô com a minha espanhola ali me chutando. 4 horinhas de Barcelona, que tá mais pertinho de Barcelona. Madrid tá no centro da Espanha, né? sim, É sim, longe de Muito quase todas maneiro, as né? outras costas. Me conta uma coisa, Jéssica. Desafios. Principal desafio de uma mulher jovem, bonita, que chega na Europa assim com a cara e a coragem, vou desbravar a Europa e vou abrir um monte de empresa aqui. Maluca! Eu tive 2 desafios muito grandes que moldaram meu caráter, moldaram a empresária que eu sou, moldaram aquilo que eu acredito pro meu futuro até. Em 2018, como eu falei, eu era a besta motivada, né? Então eu cheguei maluca, vou abrir 40, cheguei na maior administradora de shoppings de Portugal, que é a Sonai Sierra, e falei, eu quero todos os seus shoppings. Eu não tinha nem franqueado ainda. E aí eles falaram, não, calma, vai com calma. Eu falei, não, eu quero um ponto em cada shopping. Eles têm mais ou menos uns 40 shoppings em Portugal. Eu falei, eu quero um ponto em cada shopping. Mas eu quero começar com esse, que eram os melhores. E ela, mas você quer entrar nos melhores? Começa nos pequenos. Ninguém conhece sua marca aqui. Eu falei, se você me der os melhores, eu entro em todos. Até no que você sabe que é ruim, eu coloco um franqueado lá. Eu tinha 24 anos. Então eles olhavam pra mim e pensavam, brasileira, que já até rola um preconceito, né? A brasileira lá não é muito bem falada, não. Eu tô tentando limpar nosso nome lá na Europa. Imagina. Mas eu cheguei com tudo isso no contra, né? Contra mim. Porém, em 2 anos tinha 40 unidades lá. Que delícia. Né? Só que isso foi porque eu era essa pessoa extremamente motivada e eu não olhava nada. Eu olhava, eu vou crescer sim ou sim. Isso foi muito ruim. Não tinha plano B. Eu não tinha plano B, mas eu também não estava olhando, né? Eu tinha umas coisas que falavam, não vai, e eu não estava nem aí. Eu era essa pessoa que, não, eu vou. E aí, o que eu fiz? Eu estava já batendo 32 lojas em Portugal, e eu tinha 6 próprias, que estavam indo super bem. Eu faturava ali na casa dos 12 mil euros, que como loja própria, minha margem é bem maior, né? Se o franqueado tem 6, você soma com a minha, estava tranquila. Nessa época, o salário mínimo era 400 e pouquinhos de euros. Então, eram lojas que estavam dando super resultado. E eu estava super tranquila. Falei, cara, vamos logo bater um pouco mais, vamos subir, eu vou abrir mais 6. Eu abri 6 em 2 meses. Só que eu abri sem nenhum tipo de estratégia, porque eu tinha uma equipe muito estruturada para cuidar de 6, que iam muito bem, só que eu dobrei o número de lojas sem dobrar o número de profissionais competentes para cuidar disso. Então, o cara que estava cuidando de uma, ele passou a cuidar de 2, aí eu tinha que todo mundo... E eu fui, não, bora crescer. Eu vou resumir, tá? Eu cheguei a 70 funcionários. 70 funcionários. E segurança social aqui é INSS? Segurança social, 20 mil euros. IVA, 50 mil euros. Salário, 70, 60 mil euros. Shopping, 50 mil euros. E funcionário ficando desmotivado. Por quê? Porque ele estava acostumado a cuidar de uma, eu não preparei para o crescimento, ficou todo mundo louco tendo que trabalhar o dobro, tendo que trabalhar, não o dobro de horas, mas o dobro de responsabilidade. E o faturamento começou, ó. E eu, a besta motivada, né? Não, bora crescer, bora abrir outra. E abrindo. Quando eu vim para o Brasil dar um treinamento para os executivos, voltei, sabia que estava, né, com problema. Meu caixa começou a baixar muito, porque a loja que faturava bem começou a pagar a conta da que estava indo mal. E meu caixa foi... Vim para o Brasil, fiquei 20 dias. Quando eu voltei, o meu contador falou, eu tenho 2 notícias para você. Primeira, procura um outro contabilista. E segundo, a sua empresa quebrou. Procura outro contabilista, porque eu não tenho empresas falidas no meu mailing de clientes. Eu fiquei assim, ó. Mas não tem nem o que fazer, não? Não tem nenhuma forma de resolver isso, não? Para mim, você não tem fluxo de caixa para pagar a dívida. 800 mil euros de dívidas. Imposto, segurança social, shopping, tudo acumulado.
tudo acumulado. Imagina, se você tem uma despesa fixa desse valor, em 3, 4 meses que vai mal, você já bateu ali a casa dos 600 mil, pega mais um mês, bateu 800. Eu fiquei desesperada. Foi assim, o pior momento da minha vida, mas foi o momento que forjou a mulher que está aqui hoje, porque hoje eu não tenho medo de nada. Eu enfrento, quando tenho algum problema, hoje eu estudo melhor o meu crescimento, né? Aprendi a criar processos para crescer. Hoje eu não cresço mais, não sou mais a besta motivada. E se eu não tivesse passado por isso, o meu crescimento ele seria baseado sempre na vontade e na sorte. Vontade deu certo, vontade deu certo. Quando eu tive um problema, eu aprendi que não é suficiente. O otimismo não é suficiente, porque ele precisa ser realista. E quando você é um otimista realista, você sabe que vai dar certo e que tem chance de dar certo, mas você já calcula toda a margem de erro aqui do lado para você tomar decisões que possam te proteger desse erro. Hoje eu sou essa empresária, mas esse momento de crise foi o que forjou, né, essa empresária que existe hoje. E um segundo momento de crise... Vamos lá, antes de terminar, como é que você saiu dessa? Cara, eu tinha 12 lojas próprias. Lembra que eu vendi 130? 12 eu 12. tinha. Lembra que eu vendi 130 no Brasil? Cada uma valia 50, comecei a vender tudo. Eu vendi assim, ó, você tem 30 mil de entrada, me pegava 30 de um, 10 do outro, 20 do outro. Eu vendi todas em vendendo as 6 lojas meses. próprias. Vendi todas as lojas próprias Pagou a em 6 dívida? meses. Paguei toda a dívida. A gente teve, acho que a Segurança Social, que é o INSS, porque eles fazem parcelamento de 60 meses. Eu falei, que foi parcelado, joga aí na conta que a gente vai pagando durante os 60 meses. Mas eu lembro que minha última conta foi 150 mil euros, que é 800 mil reais, mais ou menos, E aí? para um banco. Porque a gente trabalha lá com o apoio do banco para compra de estoque. Minhas compras são 200 mil, 270 mil. Então, o banco me empresta, eu recebo do franqueado, devolvo para o banco, uso de novo. Então, eu tenho isso para fluxo de caixa. E aí, eu lembro que eu estava devendo 150 mil euros para um banco. Minha conta estava 150 mil negativa. Eu tinha só 27 anos, eu não estava nem preparada para isso. 150 mil euros negativa. Era a última conta, era em dezembro, minha época de maior faturamento. E eu lembro que dia 31 a gente começou a receber dos franqueados o produto do Natal, né? Que a gente vendeu o estoque de Natal para eles. E eu lembro que foi baixando, 150, 120, 100, 80. Alegria. Quando chegamos no dia 31, eu tinha 0 euros na conta da empresa, mas eu já não devia a ninguém. Aí a E eu felicidade. ajoelhei e falei, Deus, eu começo do zero agora, linda. E foi o ano de 2019 que nós batemos as 40. Então, eu saí da quebra financeira de realmente ter que criar outra vez estratégias, oportunidades, vender aquilo que eu tinha, ser criativa para sair daquela situação. E foi a virada de quase quebrar a chegar no potencial estipulado pela marca de crescimento no país. A gente bateu as 40, que era a meta inicial. Legal. Me conta uma outra coisa. A gente falou do desafio, esse foi um desafio. Principal erro desses 10 anos de empresário? O principal erro era exatamente o desafio. O segundo desafio que eu ia te falar foi o meu principal erro. Eu tentei trazer para o topo pessoas que não queriam nem me ver lá. Então, como eu saí de um bairro de periferia, eu tinha essa coisa de ajudar, sabe? Eu quero que a minha amiga do bairro de periferia cresça também. Eu quero que ela venha para a Europa, eu quero que ela tenha uma vida melhor, E eu tinha amigos extremamente competentes que eram do bairro de periferia que estavam em empresas legais, né? Amigos até que já trabalhavam na Acion do Brasil, que tinham expertise da marca aqui no Brasil. E aí eu comecei a chamar todo mundo. Bora trabalhar comigo, vem. Aí levei primo, prima, amiga, amigo, todo mundo. E eu cheguei num período onde até o meu padrasto trabalhava na minha empresa. Loucura isso. Foi a pior loucura da minha vida. Eu Olha, fiquei quase em depressão. amigo e bonzinho, batiza seu filho, vira seu compadre, mas não vai trabalhar contigo. Vai trabalhar contigo Exatamente. tem que ser E profissional. você sabe que foi assim que eu te conheci, né? Né? Porque eu estava vivendo exatamente esse momento de... O amigo, qual que é o problema de você contratar um amigo? Ele acha que por ele ter vindo de onde você veio, por ele ser teu amigo, ele merece, ele tem uma sensação de que ele merece o seu melhor. E eu pago de acordo com a competência técnica de cada um. Claro. Então, se eu tenho um profissional que me custa 1.500 euros na Espanha, você não é porque meu amigo vai ganhar 2, ou 3, ou 4, ou 5. Entende? Você vai ganhar por meritocracia. O que você me entrega, quanto de resultado você me traz, quanto vale o seu trabalho hoje aqui na Espanha. Então, a gente sempre foi muito justo em pagar aquilo que era a base salarial de cada categoria de trabalho. A gente sempre foi muito justo. Mas o amigo, você compra um carro novo, o que ele faz? Comprou um carro de X valor, mas não tem como aumentar 200 euros no meu salário. Isso começou a me deixar desmotivada com a minha empresa. Eu comecei a não ter vontade de ir. Eu fiquei assim, cara, é um ambiente tão ruim que as pessoas me odeiam. Meus amigos me odeiam. Os meus amigos me odiavam. Por quê? E não era porque era ruim, tá? Eu tentava ser legal. Aí você fica assim, ó.
Pera, eu não posso brigar porque senão vai me odiar. Eu não posso chamar atenção porque senão vai me odiar. E esse foi o maior erro que eu cometi como empresária. O maior. Não foi quase quebrar. O quase quebrar me ensinou coisas que hoje eu posso ensinar para alguém. Agora, trazer amigos me machucou. Machucou a cultura da minha empresa, porque chegou um momento que eu até me perdi. Falei, o que é mesmo? Como é que é mesmo que faz isso aqui? Será que eu sou ruim assim, do jeito que eles estão falando? Porque você começa a se questionar, principalmente quando você mistura o emocional com o profissional. Né? Se você não tem inteligência emocional para separar, você mistura. E eu era muito nova, passei por isso com 28, 29 anos. Então, conheci você assim, um vídeo falando, tá desmotivado? Vai procurar motivação em outro lugar, eu promovo a libertação. Eu recebi esse vídeo e deu um insight, eu falei, eu vou tirar todo mundo e vou começar do zero. E hoje eu tenho uma equipe totalmente nova por conta de um vídeo que eu vi seu. Mandou todo mundo Mandei a embora. galera toda embora, ninguém vai falar Eita, comigo. voltaram pro Brasil? Não, alguns estão lá. Teve uma prima Você minha... tirou eles do Brasil. Tirei do Brasil. Teve uma prima minha que voltou pra cá. Hoje nós não temos mais nenhum tipo de contato. E é isso, eu era boa amiga, eu era família. Aí, galera, ó, Eu dizia assim, aprenda. Amigo batiza seu filho, vira seu compadre, mas não trabalha pra você. não, jamais. Entendeu? Essa doida aqui levou os amigos todos do Brasil pra morar na Europa, e deu emprego pra todo mundo. Maluca. Depois teve que mandar todo mundo embora. Eu Sobrou sabia algum, não? Nenhum, assim, Nenhum. nenhum, literalmente nenhum. Hoje, assim, a única pessoa que valeu a pena misturar é o meu irmão, porque quando eu cheguei brasileira, sozinha, mãe, meu irmão me ajudou muito, então ele montava quiosque de madrugada, ele ajudava, ensinava o franqueado a faturar, a vender bem, ele tinha, como ele foi franqueado no Brasil, nessa loja que eu comentei, ele levou todo o know-how de como fazer funcionar, e isso me ajudou muito, tanto que hoje o meu irmão é meu sócio. Né? Ele não pagou para ser sócio. Eu falei, isso aqui é seu, por merecimento. Eu tenho um monte de Ele foi sócio. o único que deu sorte, certo. Eu tenho 14 sócios, 15. Eu só tenho um e quero permanecer só com ele. 15 e... Tem uns 5 que não pagou nada. Mas acho que esse é Mas eu divido riqueza para não reclamar de pobreza. Exatamente, é exatamente isso que eu penso. O meu irmão, ele merecia tanto, ele me ajudou tanto a construir tudo que a gente tem lá hoje, que era legítimo que fosse dele uma parte. Então, eu sempre tive isso muito claro. Me arrependi, esse foi o meu maior erro, sem nenhuma dúvida, porque eu depois, quando essas pessoas saíram, eu voltei Você falou que até seu padrasto trabalhou para você. Porque o que a gente Você fez? mandou ele embora também? Mandei todo mundo. Até o padrasto? Padrasto, irmão, cunhada, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, mandei todo mundo embora. E o que acontece? Por que meu padrasto trabalhava para mim? Eu sempre fui muito estratégica, então eu tinha que montar um quiosque, o cara me cobrava 2.000 euros para montar um quiosque. Falei, 2.000? O franqueado tinha que pagar pro montador 2.000 euros pro caminhão pegar o quiosque, levar até a cidade e montar durante a madrugada. Falei, vou comprar um caminhão. Então hoje nós temos um caminhão. Meu primeiro Mercedes foi um caminhão. Então eu comprei um caminhão. Meu padrasto, ele é, né, esse perfil mais... servia para montar um quiosque, né, mais baixo, o perfil não tinha tanto um nível intelectual mais baixo. Eu falei, quer? Quero. Então você vai montar quiosque. Meu primo, meu padrasto foram montar quiosque. Ou eu cobrava do franqueado esses 2.000 euros e trazia receita para minha empresa, era um negócio à parte. Eu não sei imprimir um papel na impressora, eu odeio tecnologia. É horrível falar isso, mas eu sou muito... Eu odeio, porque eu não sei mexer, eu fico agoniada. Vou imprimir um papel, eu fico, como que imprime aqui o papel? Alguém vai imprimir para mim? E eu montei uma empresa de sistemas. Por quê? Eu tinha 60 lojas abertas em Portugal. Nós chegamos a 66, fechamos algumas o ano passado para reestruturar, mover de ponto. Vamos abrir agora de novo. Eu tinha 66 lojas, o cara cobrava 200 euros num sistema de informático para faturar. Eu montei uma empresa de sistemas, comprei um sistema e comecei a vender para o meu franqueado. Você já está falando com sotaque português, que é empresa de informática, não informático. Eu acho que é de São Paulo, não informática, que a gente puxa o R. Sotaque português mesmo. Será? Ai, credo. Tem uma outra coisa que você falou também, da contabilidade. Porque assim, ela é contabilista. Contabilista, isso aí. Não, ainda bem, porque eu não estou misturando espanhol, porque senão ia ficar feia, parece que você fala português. Não, mas é porque eu tenho uma amiga, uma grande amiga, Carla Monteiro, que ela é portuguesa, ela voltou, ela trabalhou comigo 5 anos no Brasil, foi funcionária minha, mas ela era da cidade de Porto. Porto, lá é mais fechadinho. Isso, aí ela aposentou assim, ela fez 50 anos, falou que quer trabalhar mais não, vou voltar para Porto. Aí ela, fiz um acerto com ela, ela voltou para Porto. E ela falava exatamente como você está falando, jeitinho. E lá é mais fechado ainda, mais pesado. O Porto, ele tem um acento, assim, bem mais fechado.
Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link. Conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. Me conta mais uma coisa. Então, o principal desafio foi ser uma besta motivada, sair abrindo loja. Não fiz conta nenhuma, só abria. Não fiz conta nenhuma, depois não aguentava pagar, teve de fechar para pagar as contas. Eu tive que vender, graças a Deus. Vendi para pagar as contas. Consegui vender. Você foi vender, abre loja, depois vende loja para pagar a conta. Não, e assim, uma loja, eu estava acostumada a vender loja à vista, 50 mil, ou vender, recebendo 30, teve franqueado que me pagou 10, me deu 5. Falei, tem quanto aí? 5? Me dá 5, eu tive que pagar a minha conta. Então, o resto eu financiei. Foi bom porque eu fiz caixa, né? Então, quando você financia, eu estava ali com 12 lojas, cada uma me pagando, sei lá, 2 mil euros de parcela, vezes, sei lá, 24 meses, eu fiz um caixa ali fixo, mensal, subi meu faturamento, teve ali uma pessoa cuidando e deu tudo certo. Deu tudo certo no final. E erro, contratar um monte de amigo, parente, trazer todo mundo expatriado do Brasil para Espanha, para Portugal, todo mundo para Portugal. Os dois. Os dois. Os dois. Começou em Portugal e depois a galera foi para Espanha. Assim, a gente apoiou em tudo. Eu era tipo a mãe de todo mundo. Era casa no meu nome, carro no meu nome. Aí ter que cuidar de visto, na hora de mandar embora, aí corta a casa. Teve casa que eu paguei vazia, porque a pessoa foi embora, eu tive que pagar a casa. Então... aprendeu, então. Aprendi. Foi de uma forma dura, complicada, dolorida, mas Isso é bom, empreendedorismo brasileiro. Às vezes, eu sou a favor do seguinte. No Brasil, todo mundo que cresce, primeiro é o progresso, depois a ordem. Uhum. Mas nesse seu caso, não foi nem o progresso depois da ordem. Foi o progresso, a desordem, para depois ser a ordem. Entrou uma desordem nesse meio aí. Foi exatamente assim. Mas você sabe por que isso aconteceu? Ótimo, cara. Você é muito nova, 34, né? 34. Eu gosto de pensar nisso, que se eu já construí, eu estou comandando um ecossistema que fatura 10 milhões de euros na Europa, com 34 anos, o que tá... 400 funcionários. A marca já tem mais, acho que ou isso ou mais. Então eu fico pensando assim, o que está no futuro, cara? Tem que ser muito legal, porque é uma pessoa que passou por esse tipo de crise, porque essa crise com os amigos também quase me quebrou, porque eu desfoquei, eu não tinha vontade de ir. Eu cheguei a pensar em não fazer mais, não trabalhar mais com isso, cara, eu tô 10 anos com isso, eu acho que eu vou vender, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu comecei a me desmotivar com o meu negócio porque eu não tinha alegria de estar dentro dele pelas pessoas que eu escolhi trabalhar. Então, pela segunda vez eu quase quebrei. E eu tive que tomar decisões difíceis que me custaram relações e que doeram, né? Só que também me forjou, porque eu também aprendi algo e hoje eu tô muito mais leve, com uma equipe muito mais competente, com uma equipe muito mais profissional, porque eu posso ser amiga de alguém que trabalha para mim, mas eu já não levo um amigo para trabalhar. Eu posso me tornar amiga de alguém que trabalha, mas levar um amigo para dentro, eu falo, eu te amo, mas não trabalho. Uma coisa, acho que eu posso, né? Tenho 35 anos nesse jogo que você tem de vida. Quando você nasceu, eu já fazia o que eu faço, né? Até para você tornar amigo, você tem que se preparar para as frustrações. Exatamente. Porque a partir do momento que você torna amigo, você gera mais expectativa. E a expectativa é o que te frustra. Exatamente. Entendeu? A expectativa, se você não tem expectativa nenhuma, tu manda embora e pronto, acabou. Se você tem expectativa, você fala, cara, eu já ajudei muita gente, que eu falava assim, gente, eu sou um pai para essa pessoa, e a pessoa me roubou. E aí, como é que faz? Fazer o quê? Quando você vê que está sendo roubado, fala assim, cara, mas olha como eu estava sendo roubado, ladrão de galinha. E eu ajudando e o ladrão de galinha me roubando. Esse é um assunto dolorido, né? Porque assim, a galera acha que é separado o CNPJ do CPF. Não é. Porque quando você está numa crise financeira, está sem caixa, não está faturando o suficiente para pagar as contas da empresa, é o CPF que fica sem dormir, porque ele tem que pagar o salário das pessoas que ele contratou. Então, é um assunto dolorido, porque eu, particularmente, sempre quis ajudar pessoas, muito porque eu vim de bairro de periferia, vivi uma vida muito diferente da que eu vivo hoje, e eu queria fazer o bem por o máximo de pessoas que passassem pelo meu caminho. Eu tinha esse lema, sabe, de todo mundo que passar pelo meu caminho tem que levar algo bom. Só que o que sobra para mim? Se todo mundo vai arrancando um pedaço de você e você não consegue ter nem o reconhecimento do que você fez quando você mistura trabalho, amizade e família. Então, hoje, eu tenho muito claro com a minha família que eu quero ser a filha, a irmã, a amiga.
E se não dá, se não é suficiente para você, não seremos nada. E não vou ser empregadora mais. Empregadora eu não Nem sou. sustentar mais. Exatamente. Minha mãe sim, que minha mãezinha eu cuido. Claro. Mas irmã, eu falo, não, cada um agora por si, Deus por todos. Meu filho foi 10 anos, sorte a minha que não quebrei com essa loucura toda. Sustentou 10 anos, tá ótimo. 10 anos rodando amigo lá pela empresa. Vamos lá, quero fazer um bate-bola contigo. Pior que o bate-bola tem um pouco de que você já me respondeu. Pô. Eu ia falar aqui agora, putz, o que te motivou mais? Putz, você já contou. Mas quero fazer outra pergunta então. Planos para os próximos 10 anos. Onde você quer estar daqui 2, daqui 5 e daqui 10? Independente da empresa agora. Independente, Jéssica, né? Jéssica. Eu, há um ano, decidi que sairia, né, desse ambiente reservado do mundo corporativo para me expor um pouco mais na internet, contar um pouco dessa história de superação. Sim. Da menina de periferia que virou CEO. Você nasceu no Capão Redondo. Capão Redondo. Você virou CEO de uma empresa fora do Brasil, depois você virou dona da empresa. Virei dona da empresa. Comprou a empresa fora do Brasil e hoje você é dona e você tem 34 anos, moça. Exatamente. E muita gente falava assim, Jéssica, as pessoas precisam conhecer essa história. E do 0 a 400 funcionários. E de quebrar, depois recuperar, contratar a família, mandar todo mundo embora, contratar os amigos, mandar todo mundo embora em 10 anos. Em 10 anos. Cara, é uma puta história, irmão. E assim, eu comecei a palestrar recentemente. Eu fiz 22 palestras no ano passado na Europa, em vários países europeus. Fiz algumas aqui no Brasil também. Inclusive, hoje palestrei e vim correndo para cá para gravar. E eu comecei a palestrar justamente porque as pessoas falavam, Jéssica, a sua história não é comum. Não mesmo. Procure uma brasileira com a sua história na Europa. Porque no Brasil a galera viraliza na internet, tudo mais, fica rico, fica milionário fazendo dancinha ou sei lá. Mas procura uma brasileira com a tua história na Europa. E eu busquei e falei, não tem, cara, não tem ninguém fazendo o que eu tô fazendo na Europa. Tipo, e a galera do Brasil, muita gente me procura pra me pedir feedback. Eu falo muito com a galera da Chili Beans, por exemplo, hoje é meter um espanhol. E pra saber qual shopping é legal, qual não é. Então, eu já sou referência no que eu faço na Europa. Então, a galera começou a falar, Jéssica, se as pessoas certas conhecerem a sua história, ela vai render, porque ela é necessária. Porque as pessoas precisam saber que, independente de onde você veio, se foi no bairro de periferia, se não foi, se você é mãe solteira, se você não é, se você teve dinheiro, se você não teve, se você conseguiu se formar numa universidade ou não, as pessoas precisam saber que dá para romper essa bolha, contrariar as estatísticas e ser quem você quiser ser. Então, minha expectativa para os próximos anos é: eu quero continuar contando essa história. Não tenho pressa porque não vivo de internet. Então, a internet para mim é lazer. Estar aqui para mim é prazeroso. Eu não faço por dinheiro, por engajamento. Não, eu faço por prazer. Para contar realmente essa história de superação. Muito. Espero que outras pessoas conheçam essa história. Espero estar mais no Brasil. Para ser mais exemplo para essas meninas de periferia. E não, porque hoje eu fui palestrar para mulheres super empreendedoras, mulheres que já estão muito bem posicionadas, e elas choraram com a minha palestra, né? Saiu gente chorando, porque, pô, cara, que história incrível, e eu tô aqui reclamando da minha vida. Exatamente. Né? Reclamando da minha dificuldade, e você com todas essas dificuldades conseguiu ir tão longe. Então eu espero que o Brasil me conheça nos próximos anos, eu espero que a Acion continue crescendo, o objetivo da marca é bater 1000 pontos de venda nos próximos 5 anos, e Quantos chegar... contigo na Europa? Eu quero chegar nos meus 200, né? Minha meta. E acho que os próximos 5 Hoje anos... são quantos? 57, né? 57, a marca tem 500 já. Não, mas você é 57. Eu 57. Então eu quero bater os meus 200 pontos, abrir a primeira loja, né, sem ser um quiosque. E quero ser a menina de periferia que virou CEO para o Brasil e dar orgulho para o nosso país, porque eu acho que isso é o legado que eu quero deixar. Eu acho muito legal o primeiro episódio de Frente pro Padrinho ter vindo com uma história dessa, que inclusive, turma, foi surpresa, sabia? Eu não sabia dessa história, né, Fernanda? A ideia aqui era o seguinte, era uma brasileira que tinha uma empresa na Espanha e em Portugal, que vinha me falar da empresa dela. Aí eu descobri aqui que a história dela é mais interessante do que a empresa dela. Entendeu? Muito bacana. Queria te dar os parabéns. E queria dizer o seguinte, né, a audiência do Padrinho Podcast, aí, você sabe que a gente bate em 90 dias 35 milhões de pessoas? Muito bom, hein? 35 milhões de pessoas, mais do que Portugal, quase Portugal. É verdade. Portugal é 45, já né? temos o Portugal. Portugal são 11, muito mais. Não, Portugal 11 milhões? 11. Então é 3 vezes Portugal. Espanha tá com 50 e alguma coisinha. 3 vezes Portugal assiste a gente e eu garanto que essa turma aí deve ter ficado... E para você que tá aí cheio de mimimi, cheio de merda, reclamando do mundo, que o mundo tá conspirando contra você, vai trabalhar, vagabundo, porra, velho. Desculpa.
Entendeu? Olha essa história. De Capão Redondo para empresária na Europa. E depois de ter passado os perrengues aí, né? Exato. Abre 12 lojas próprias, aí sabe abrir um monte, aí vende as 12 lojas para pagar a conta. Vai chorando que não sabe como Aí vai pagar. abre de novo as lojas, aí vai, contrata a família, manda a família embora. Eu nem sabia que dava para dever 1 milhão de euros. Pois Eu vim do Capão, a gente não pensa em milhão. Mas, ó, parabéns. Obrigada. Literalmente, eu estou impressionado. Impressionado. De boa. Muito, muito impressionado com essa história. Fico feliz. Exemplo de vida mesmo, cara. E é isso. E principalmente você que assistiu o episódio, presta atenção nas primeiras falas dela. Como ela deu os primeiros passos. Como ela saiu de R$ 1.200 para 1.600 de salário para depois chegar onde chegou? 10 anos. 10 anos. É isso aí. Então, obrigado. Que recado você dá para essa turma? Bom, um pouco você já falou, né? Vamos deixar o vitimismo. Vamos assumir o lugar de protagonistas da nossa história. Tentar ser pessoas de ação, que não ficam esperando a oportunidade de bater na porta. Bate você. Chuta, entra, sabe? Busca a tua oportunidade. Tente ser 1% melhor todos os dias. É suficiente. E seja o que você quiser, que a gente merece. Isso aí, não é? isso aí. Vamos ser o que a gente quiser. Isso aí. Eu tornei o que eu queria e agora estou caminhando para ser muito mais. E eu sei que eu vou chegar lá. Com certeza absoluta. Certeza absoluta. O inferno astral já passou faz tempo. Amém. Galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. Mais um episódio do Padrinho Podcast. Eu ia deixar só para membro, mas agora não dá, né, velho? Tem que mostrar pro mundo aí, tem jeito não. Obrigado. Muito obrigada a você, de coração. Espero que goste e use as joias. E espero você lá na Europa, no seu escritório. Você vai ver, vou sim, tá? E é isso. Obrigado, turma do Padrinho. Tenho certeza que isso aqui é exemplo de vida para muitos de vocês. Então, segue aí no canal.